Olá, o programa TV Leges desta semana faz parte do especial sobre a Previdência Complementar do Servidor Público. Na semana passada, nós entrevistamos o presidente da Anfip, Álvaro Solon, a procuradora regional da República, Zélia Pierdonat, e a segunda vice-presidente do Sindileges, Luciene Pereira. No programa anterior, foi abordada a necessidade de o Congresso Nacional editar previamente uma lei complementar que defina as normas gerais para a Previdência Complementar. Luciene, no caso do Estado de São Paulo, criou uma Previdência Complementar mesmo com essa lacuna. Qual que é a sua opinião? Eu concordo com a Zélia, e acho que a edição dessa norma estadual, embora isso cause muita aflição aos colegas de São Paulo, eu acho que, em termos jurídicos, ela demonstra de forma cabal o risco que a gente tem no país, Se a locomotiva do país, que é o Estado de São Paulo, se a União cria, daqui a pouco o Estado do Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, daqui a pouco a gente tem uma balbúrdia nacional. Essa que é a grande verdade, E cada estado falando uma língua. Então é uma Babel previdenciária, porque assim, quando a gente compara o texto estadual, o modelo, o arranjo desenhado para o Estado de São Paulo, a ausência de normas gerais fez com que São Paulo fizesse um modelo extremamente draconiano, para o servidor e membros de poder. Muito diferente do que a União está desenhando. Então, eu não posso ter distinções de direitos por questões puramente territoriais. E é isso que haverá. Se São Paulo, então, no território de São Paulo, ele estabelece uma regra, e o Rio de Janeiro, no seu território, estabelece, estendendo ou não aos municípios. O caso de São Paulo permitiu que os municípios ingressassem no modelo, enquanto que, em termos de regime próprio, já se diagnosticou que hipótese de convênios e consórcio para a Previdência não dá certo. É vedado explicitamente em termos de regime próprio, porque eu não posso, um ente da federação, assumir compromissos com o servidor e isso forçar com que outro ente da federação arque com ônus. Por quê? Porque esse servidor, ele migra entre os entes da federação. É uma questão extremamente complexa, que fica muito complexa por conta do pacto federativo que confere autonomia político-administrativa a mais de 5.000 entes da federação. Significa o quê? Que cada município tem o poder de legislar sobre regime próprio dos seus servidores e cada município pode ou não estabelecer. Isso cria um contorno extremamente complexo, porque aquele município, aquele estado que não cria a Previdência Complementar, esse servidor vai contribuir com 11% no mínimo sobre o salário bruto. Mas e se depois esse servidor faz um concurso para a União ou se é nomeado ministro do Supremo? Hoje nós temos 5 ministros do Supremo que vieram da esfera estadual. E se esse Estado não instituiu a Previdência Complementar, ele contribuiu com 11% do salário bruto, que dá mais de R$2.000, e quando ele vem para a União assumir um cargo de ministro, porque a gente não vai imaginar que um juiz estadual vá abrir mão disso, porque isso faz parte da trajetória, da carreira chegar ao topo da magistratura, então ele não vai abrir mão disso. Mas se ele tem uma regra previdenciária, ele diz assim, olha, você vem aqui para o Supremo, mas eu te garanto 3.916 e a diferença você vai para a FUNPRESP, mas a FUNPRESP é pelo tempo que faltar para a aposentadoria dele. Onde está a regra que impõe a esse Estado a devolver tudo que esse magistrado contribuiu lá no seu Estado? Talvez não devolver, mas aportar para o regime de previdência complementar. E a contribuição patronal. Só que esse Estado, Zélia, ele permaneceu no modelo de repartição simples. Então ele usou as contribuições, ele não tem dinheiro. É interessante porque a norma geral ela tem que tratar disso. Tem que tratar disso. E a Luciene colocou uma coisa muito importante, porque essa história de não ter convênio está numa norma geral em matéria de regimes próprios. E eu posso dizer que essa norma geral ela tem aplicabilidade, porque quando ela foi editada, essa 9.717, essa lei em 98, não existia essa ideia de previdência. Inclusive a emenda é posterior, a emenda 20,
que tratou, que desenhou, e a emenda é 20. Então, nós podemos dizer que essa norma que impede convênio, ela se aplica também à Previdência Complementar. E é muito interessante porque alguns juristas ou alguns técnicos de Previdência Complementar têm sustentado que as normas, que as leis complementares 108 e 109, que regulamenta o artigo 202, que é para o regime dos trabalhadores da iniciativa privada, eles dizem que essas leis complementares se aplicariam também ao serviço público. E não pode, porque pela natureza pública da Previdência Complementar dos Servidores Públicos, por aquilo que a Luciane já comentou, o Álvaro já comentou, dizer, não tem como eu trazer da iniciativa privada as regras que estão lá, que não exigem uma previdência, primeiro que de natureza pública, não tem toda essa sistemática que no serviço público tem, não há como se aplicar isso. Então, por isso, não tem como se sustentar que as leis complementares 108 e 109 se apliquem, sejam consideradas normas gerais para a previdência complementar tanto da União quanto dos estados e municípios. Então, há necessidade, sim, ou de se editar uma lei ou de modificar a lei complementar 108 e 109 para introduzir nela todas as especificidades aplicáveis ao serviço público. Em relação a isso, eu queria só fazer uma observação. E aí você toca numa questão fundamental, quer dizer, que mesmo assim, eu acho que, ainda que se alterasse em capítulos específicos, seria muito difícil. Eu acho que tem que pensar um arranjo diferente, como, por exemplo, o STJ, no ano de 2010, ou no início do ano passado, ele deu uma decisão que permite, por exemplo, que se faça a penhora do saldo da Previdência Complementar de natureza privada, que são exatamente aquele arranjo regulamentado pelas leis complementares 108 e 109. Eu não posso pensar que o único benefício do servidor público, o único benefício que é a aposentadoria, ele não tem mais nenhum, ele não tem FGTS, nem participação dos lucros, não tem nada, possa ser alvo de penhora se eu tenho algum problema na Justiça Federal. Eu não posso aceitar isso, tem uma outra questão. Então, isso tudo está ligado à natureza pública que tem que ser disciplinado. Então, se eu extinguir essa entidade fechada, se é uma entidade de natureza privada, nada acontece com o público. Se eu extinguir a FUNPRESP por alguma razão, esses participantes têm que ser incorporados ao regime próprio de natureza pública. Por isso a natureza pública. A necessidade. Porque eu tenho que entrar em questões de extinção, de penhorabilidade do bem, né? Esse bem é público, é de natureza pública. Luciane, isso se resolve assim, para que serve Previdência? O que é Previdência Social? E a gente vê o quanto que é complexo o assunto, né? Mas eu vou ter que fazer uma pequena pausa, porque nós temos um outro entrevistado também para falar sobre Previdência Complementar. A gente faz um rápido intervalo e volta já.